Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas movimentações do mercado da bola no futebol brasileiro. Tudo sobre Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro e muito mais. Vamos acompanhar aí. Estamos no ar com o Sport Center, mercado da bola quente no Brasil. Tudo bem, Jailson Vilas Boas? Como Tudo vai? ótimo, tudo ótimo. Boa tarde, Mota. Boa tarde, fã de esporte. Que defesaça do Donnarumma, né? Muita coisa pra gente falar do futebol internacional, mas as atualizações do mercado aqui também no futebol nacional. Muita coisa aconteceu no final de semana e muita coisa segue acontecendo. Vamos atualizar vocês. Vamos sim, começando com o Flamengo. Tá de olho no Caio Jorge. Se não der certo o Caio Jorge, já tem a alvo. É o Marcos Leonardo. Que história é essa? Roberta Barroso sabe tudo da vida dos clubes do Rio de Janeiro e chega aqui no Sport Center para falar sobre esse mercado rubro-negro. Pra você, boa tarde. Como é que tá o clima aí? O mar ao fundo. Ressaca? Tá de ressaca ainda? Ou já acalmou por aí a situação, Beta? Boa tarde. Tudo bem, Felipe? Boa tarde para você, Jailson, fã de esporte. O mar ainda está de ressaca, mas hoje é aquela semana que começa o trabalho para valer para todo mundo. E claro, o Flamengo aí se movimentando no mercado, de olho em Caio Jorge, não desistiu ainda desse jogador, teve todas as propostas recusadas até aqui, a última de 24 milhões de euros, mais os direitos econômicos do atacante Cebolinha, e já tem um outro alvo, caso não dê certo o Caio Jorge. Então, quem está na mira é sim o Marcos Leonardo, do Al Hilal. O Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial por esse jogador, mas é um nome que interessa sim ao rubro-negro. Ele que recentemente até esteve nos planos do São Paulo, mas as conversas não avançaram. Mas o Flamengo ainda sonhando com Caio Jorge. Quem está de saída é o Vinha, ele vai para o River Plate. O lateral não vinha sendo tão aproveitado por Felipe Luiz, que já tem outros dois ali laterais pela esquerda, o Ayrton Lucas e o Alex Sandro, e a ideia da comissão técnica é ter apenas dois jogadores ali por posição. Então o Vinha será emprestado por um ano ao River Plate com obrigação de compra caso ele atue em 50% dos jogos. É isso, o Flamengo se reapresenta no próximo dia 12 e a estreia no campeonato estadual será no dia 14, mas com a equipe sub-20. Os jogadores do elenco principal ganharam um pouquinho mais ali de tempo, é o único clube que ainda não se reapresentou na Série A por conta do Intercontinental, mas é isso então, a estreia no estadual, nos 3 primeiros jogos, inclusive, o Flamengo vai com a equipe sub-20. Felipe, eu volto com você. Show, Roberta Barroso trazendo informações do Flamengo. Ela volta com outros destaques em nossa programação. Jailson, Marcos Leonardo. É aquilo, é um monitoramento, não é que tem uma negociação assim, já não bate, tem a história do Caio Jorge, se não der certo o Marcos Leonardo. E a gente estava conversando ontem aqui no Sport Center, curiosamente, até 25, muito provavelmente no par ou ímpar, muita gente escolheria o Marcos Leonardo antes do Caio Jorge. É que a temporada do Caio Jorge foi espetacular. Até soa mal no ouvido falar, não, prefiro o Marcos Leonardo. Mas é um grandíssimo atacante que, se não der certo, acho que não deve nada ao Caio Jorge. Não, Caio o Marcos Leonardo é um baita do atacante também. A gente conseguiu ver com mais proximidade, por exemplo, no Super Mundial. Sim. Ali no meio do ano, o Al Hilal foi bem, foi longe também. O Marcos Leonardo foi um dos destaques da equipe. É um centroavante também, com movimentação. Caio Jorge se movimenta mais. Ele é mais ágil, fora da área. Mas o Marcos Leonardo também se movimenta bem, como camisa 9, fazedor de gols. Só que, assim, só para já atualizar para a torcida rubro-negra, né? É uma situação diferente, por exemplo, da época do interesse do São Paulo. Na época do interesse do São Paulo, o Marcos Leonardo não seria nem inscrito no Campeonato Saudita e ele ficaria de fora, só jogaria a Champions lá da Ásia. Por isso, teve aquela questão do São Paulo, o interesse no empréstimo e tal. Só que agora, o João Cancelo, né, no final de setembro ali, ele se machucou, abriu uma vaga para estrangeiro e o Marcos Leonardo foi inscrito. Então ele vem jogando regularmente, ele já tem 11 gols em 16 jogos, é titular da equipe, que é líder do Campeonato Saudita. Então muda, só para atualizar o torcedor, porque muda completamente ali a figura e as cifras dessa negociação. O clube agora não tem mais esse interesse em negociar, como ali ainda o São Paulo tentou, né, na ocasião. Então agora já é uma situação diferente. O Marcos Leonardo, artilheiro, como eu falei, 11 gols em 16 jogos. Então, se o Flamengo busca mudar esse alvo do Caio Jorge para o Marcos Leonardo, também vai ter que desembolsar ali uma cifra significativa para tirar o atacante brasileiro lá do mundo árabe. Vamos lá, já mais informações do Flamengo, dos clubes cariocas, mas agora o Palmeiras. Tem xerife na área e de braços abertos para a torcida alviverde. Marlon, gostou, palmeirense? Olha, Marlon Freitas impacta o jogo e impacta vestiário. É um líder, grande sujeito que chega ao Palmeiras. Rafa Valente chegando aqui no Sport Center para trazer as informações do Palmeiras. Boa tarde para você, Rafa.
Fala, Felipe, boa tarde para você, para o Jailson, para os amigos do estúdio, para o nosso fã de esporte, também um feliz ano novo para todo mundo. Estou voltando hoje ao trabalho por aqui, né? E o Palmeiras que ontem anunciou o primeiro reforço da temporada 2026, Marlon Freitas, como vocês já disseram aí no estúdio, meio-campista do Botafogo, capitão do Botafogo nas conquistas da Libertadores e do Brasileiro de 2024, 30 anos, um contrato de 3 anos com o Palmeiras até 2028, e o Palmeiras investiu cerca de 33 milhões de reais. A busca pelo Marlon Freitas faz parte de um plano da comissão técnica do Palmeiras de aumentar a experiência do meio de campo do time. Hoje o time, com a saída do Aníbal Moreno para o River Plate, hoje o Palmeiras tem no meio de campo, né, os possíveis titulares, né? O Martínez, que tem 26 anos, o Lucas Evangelista, que tem 30, e o Andreas Pereira, que também tem 30. Mas a gente lembra que o Lucas Evangelista ele passou por uma cirurgia em outubro e ainda não tem data para voltar a jogar. O Marlon Freitas chega, então, provavelmente para ser titular. Ontem já se apresentou aqui na academia de futebol, conheceu os novos companheiros e acabou sendo entrevistado pela TV Palmeiras. A gente vai ouvir alguns depoimentos que ele deu nessa primeira experiência com o Palmeiras. É uma oportunidade gigantesca na minha carreira, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, feliz de fazer parte da família Palmeiras. Tenho muita convicção e confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo, não, ele já deu certo. Tomei até um susto quando eu recebi a ligação dele, né? Fiquei surpreso, mas isso mostra a confiança. O mais importante é estar aqui, se entregar, né? E a escolha sempre vai ser do Mr. Abel, né? Eu estou aqui para poder ajudar meus companheiros, ajudar o clube a voltar às conquistas. Todo ano o Palmeiras briga para poder vencer. Fiz a escolha certa. Eu também tenho essa fome, essa sede de vencer. Tá aí o Marlon Freitas, vocês notaram que ele falou, até tomei um susto quando eu recebi a ligação dele. Dele, no caso, é o Abel Ferreira, o próprio Abel Ferreira ligou para o Marlon Freitas para falar que o projeto, né, da temporada 2026 contava com o Marlon Freitas no elenco palmeirense. Só para dar um detalhe da pré-temporada do Palmeiras para vocês aí no estúdio, ontem os jogadores se apresentaram aqui na academia de futebol, dormiram na noite de ontem para hoje, realizam uma bateria de exames e amanhã, terça-feira, a primeira atividade com bola e com a presença do Abel Ferreira, que esticou um pouquinho as férias dele ali em Portugal, mas amanhã já está de volta e vai ser uma pré-temporada curtíssima, porque no sábado o Palmeiras já estreia no Campeonato Paulista contra a Portuguesa no Canindé, um jogo que possivelmente o Palmeiras vai entrar com muitos jogadores da base, viu, Felipe e Jailson? É isso, inclusive já, obrigado, Rafa, pelas informações do Palmeiras. Já a gente tem uma tela para pontuar os inícios das competições. O calendário esse ano é muito alterado em função da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Então já vai começar uma série de compromissos importantes, não é só estadual. Tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem as fases iniciais da Libertadores. Já a gente pontua tudo isso para você. Quem vai estar com esse calendário bastante cheio é o Cruzeiro classificado para a fase de grupos da Libertadores. Tem compromissos importantes e quer ficar cada vez mais robusto para a temporada com o elenco recheado. A gente vai agora acionar a Natália Andrade. Nath, como é que tá a vida da Raposa nesses primeiros dias? É chuva aí ao fundo? Assim, tá granulado aqui. Parece, né, Jailson? Não é falha da High Definition do nosso telão. Ou não, né? De repente botou uma dura. Nath, boa tarde pra você. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Já. Boa tarde ao fã de esportes. É chuva e é muita chuva, viu? Belo Horizonte decidiu que se o mundo for acabar por aqui, vai acabar em água. Tá chovendo sem parar desde ontem, mas as informações não param. E quem não para também é o Cruzeiro no mercado. O Cruzeiro está marcando em cima do Zenit pelo Gerson. Marcão, pai do Gerson, teve aqui no fim de semana para conversar com a diretoria do Cruzeiro. Na sexta-feira foi aniversário do Cruzeiro. O Pedro Júnior conversou com a gente, falou que o Cruzeiro segue nas tentativas pelo Gerson e confia muito no sucesso dessa negociação. A última proposta do Cruzeiro foram 12 milhões de euros, mais o zagueiro Jonathan Jesus. Lembrando que o Zenit já tinha feito proposta pelo Jonathan. É um jogador que agrada muito o time russo e o Cruzeiro está usando ele como uma cartada para tentar ter o Gerson em BH. Do lado do jogador já está tudo certo, o pai dele veio aqui, conversou com todo mundo, ficou muito animado com o projeto. Falou que o Gerson também ficou muito animado com o que ele viu. Lembrando que ele gosta muito do Tite, o Tite gosta muito dele. Esse pode ser mais um fator para convencer o jogador a vir jogar aqui em BH. Mas o Cruzeiro tem outras situações no mercado também. Atualmente, a que mais preocupa a torcida celeste é a não renovação do Matheus Pereira. Lembrando que o contrato dele acabou dia 31 de dezembro do ano passado, semana passada, recente. E que ele já pode assinar pré-contrato com outros clubes a partir para poder sair no meio do ano. O contrato dele vai só até meio do ano.
Só que o Matheus, ele é muito cruzeirense e ele já falou que não joga em outros times do Brasil. Palmeiras tem interesse no jogador, já procurou o Cruzeiro outras vezes e está monitorando ali a situação do Matheus. Pedro Júnior também falou que a negociação está seguindo e que em breve deve ser resolvida com a renovação do Matheus. Teve saída. O Léo Aragão, goleiro reserva do Cruzeiro, foi emprestado para o Avaí. Lembrando que o Matheus Cunha, que era do Flamengo, chegou ao Cruzeiro sem custos para o time celeste. E hoje já está todo mundo trabalhando de novo. A gente teve a reapresentação dos reservas na sexta-feira. Hoje os titulares voltam à Toca da Raposa, porque sábado já tem jogo por aqui. Campeonato Mineiro já começa esse fim de semana, Mota. Sem dúvida, muito agito nesse começo de temporada. Obrigado pelas informações. A Nath já volta para falar do Atlético Mineiro. O Galo será assunto aqui no Sport Center. Já já, outros destaques, como esses que o Rodrigo Jufo apresenta para vocês. De volta à Vila, ele é apresentado neste momento, vamos ouvi-lo. E principalmente também deixar aqui um agradecimento ao Pedrinho, ao Cruzeiro, por ter entendido esse momento pessoal. As coisas não aconteceram tão fáceis como a gente imaginou, mas desde o começo ali do meio do ano até o final, o Pedrinho já sabia que eu queria voltar para o Santos e eu estou muito feliz que isso aconteceu. Muito obrigado por tudo e agora o que eu espero é retribuir dentro de campo. Tudo bem. Isso aqui para centralizar, por favor. Daremos início, então, às perguntas para o Gabriel. A gente vai dar início com um sócio do Santos Futebol Clube. A gente tem sócios do Santos Futebol Clube que se chamam Gabriel. Então, são 9 sócios, o nome de Gabriel. Eles estão aqui e um deles vai representar todos esses torcedores que são sócios do Santos Futebol Clube com uma pergunta. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Estou aqui em nome dos 9 sócios, que todos nós temos o nome de Gabriel ou Gabriela Barbosa. Não sei se é uma coincidência ou um destino, eu não sei. Todos do Santos Futebol Clube. Primeiramente, agradecer ao Santos por ter dado essa oportunidade de nós podemos estar aqui. Segunda fileira, estamos presenteando um marco para o Santos. E eu queria que você falasse como que é voltar a usar o manto sagrado do Santos Futebol Clube. Obrigado. Obrigado. Na verdade, voltar a usar talvez não seja a palavra certa, né? Porque essa aqui eu nunca tirei. Sempre usei, sempre foi a camisa que meu pai colocou em mim quando eu era pequeno. Todas as vezes que eu tive chance de usar em casa, eu também usava, trocar com os jogadores. Tá sempre perto. Então, essa camisa aqui para mim é muito especial. E sempre foi a camisa que eu usei na minha infância para jogar bola na rua. E na base do Santos também. Então, voltar agora para casa é um sentimento totalmente especial. Você chegar no CT, chegar na vila, chegar na rua, no restaurante e saber que todo mundo está torcendo por você, que todo mundo está cumprimentando você e está feliz por você. Ter esse apoio de todos é muito importante nesse momento. Então, realmente é uma realização e eu estou muito feliz. Gabriel, sua aqui. Ricardo Martins, TNT Esportes, tudo bem? Tudo bem. Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho do que você está vivendo, né? A gente vê sua família emocionada, sua mãe bastante emocionada, esse seu retorno. É um retorno que, no primeiro momento, deixou o torcedor do Santos meio que dividido, né? Gabriel teve aqui outro dia com a camisa do Cruzeiro, o torcedor até brincou, né? O Tassiano é melhor do que você, tal e coisa e tal. Você teve algumas vezes aqui, fez gol em cima do Santos, mas você nunca negou o amor que você tem no Santos. Queria que você falasse justamente sobre isso. Essa volta sua, por esse amor que você tem pelo Santos, em poder estar perto da sua família, voltar a vestir a camisa do Santos. E o que você espera do torcedor do Santos nesse seu retorno? Desconfiado, te apoiando, cantando a sua música, e se você estreia no sábado. Obrigado. Não, como eu falei, muito feliz de estar em casa, né? Antigamente eu sempre morava em lugares mais, entre aspas, distantes, então meus pais sempre iam me visitar, viam um jogo e depois voltava para casa. Agora a gente tem um contato diário, então às vezes eu passo ali, agora já passo na casa da minha mãe, do meu pai, para comer alguma coisa. Então esse contato vai realmente me fazer muito bem. Como todo mundo sabe, a minha namorada também é daqui de Santos, então as famílias vão estar próximas. E sobre o que aconteceu aqui na Vila, eu acho que é totalmente natural, né? Eles estavam defendendo o Santos, eu sou santista, eu também tive aqui muito ali na Jovem e xinguei muitos jogadores também quando saía do Santos e vinha jogar aqui.
eu defendia outro time. E todo mundo sabe da minha característica como pessoa, como ser humano. Eu não sou um tipo de jogador que vão me xingar e eu vou me abater. O que aconteceu aqui foi com uma pessoa só, né? Não foi diretamente com o Santos. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de demonstrar o meu carinho pelo Santos, eu fiz. E agora é trabalhar bastante. O que eu posso prometer para a torcida é empenho, dedicação. É uma coisa que eu sempre fiz. E espero que a torcida compreenda que as coisas passaram e agora a gente está aqui juntos, né? Juntos por um objetivo, que é colocar o Santos onde ele merece. Valeu, ouvimos Gabriel Barbosa ao longo da programação, mais depoimentos do Gabigol, o presidente Marcelo Teixeira também falou, a gente, claro, acompanhando essa retomada dos trabalhos. Por falar em retomada, vamos falar do Vasco da Gama, a temporada foi mais longa do Vasco, chegou até a decisão da Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians, o Rodrigo Jufo tem os destaques sobre a reapresentação dos jogadores. Jufo, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Jailson, todo mundo ligado no Sport Center. O Vasco se representou com uma primeira equipe ali formada por garotos da base e jogadores sem muita minutagem no dia 2 e hoje, dia 5, voltam as grandes estrelas, Ryan, Coutinho, todos os principais atletas vão se representar hoje no CT para dar início à temporada 2026, mas Fernando Diniz ainda vai começar o campeonato estadual com esse time alternativo, dando mais minutos para garotos e outros jogadores que buscam espaço no Vasco nessa temporada. Uma temporada que o Vasco tenta enxugar. A diretoria quer diminuir a folha salarial para poder abrir espaço para outras negociações. Atletas como Paulinho Paula, também Jean Davi, já deixaram o clube, né, rescindiram o contrato, final de contrato, Maurício Lemos também. Outros atletas estão entre os negociáveis. O Lucas Oliveira ia para o Ceará, já estava tudo certo, mas o Mirassol atravessou essa negociação e vai levar o zagueiro para o interior de São Paulo. Outros nomes não fazem parte da lista do técnico Fernando Diniz, que é o caso do Garré, também o atacante David, que tem negociação com o Vitória, e outros atletas também aí entre os negociáveis. Nessa semana, a diretoria ali com Admar Lopes, também o presidente Pedrinho, tentam fechar 2 nomes. Um mais próximo, que é Johan Rojas, que vem do Monterrey, do México. Ele estava emprestado ao Necaxa, vai ser emprestado agora ao Vasco, com aquela obrigação de compra em caso de metas batidas, né? Cerca de 60% dos jogos da temporada, o Vasco vai ser obrigado a comprar o meia por 3,5 milhões de dólares, ali quase 20 milhões de reais. Esse vai ser o 23 milhões de reais, esse vai ser o valor do Rojas. Outra negociação é com Alan Saldívia, zagueiro uruguaio de 23 anos do Colo-Colo. O Vasco, a princípio, queria um empréstimo com obrigação de compra também nesse modelo que ele vem fazendo com muitos jogadores, como Cuesta, Robert Renan, também outros atletas ali do elenco, o Gomes também tem esse modelo. Vasco tentou esse modelo de empréstimo com obrigação de compra, não conseguiu, o Colo-Colo quer vender e eles estão próximos aí de um acordo na venda em 1,5 milhão de dólares, quase 8 milhões de reais, para o uruguaio chegar ainda essa semana e se juntar a Fernando Diniz, Felipe. Valeu, valeu. Rodrigo Jufo trazendo as informações do Vasco da Gama. Na tela, o escudo do Internacional e Fabinho Soldado, no executivo de futebol do clube, sendo apresentado. Vamos agora com os destaques do Colorado, com Gustavo Berton. Tudo bem, Berton? Boa tarde para você. Tudo bem, Felipe? Abraço para ti, para quem está acompanhando o esporte. A gente já está aqui posicionado na sala de coletivas do estádio Beira-Rio. Daqui a pouquinho o Fabinho Soldado vai ser apresentado como novo diretor executivo do Inter, embora ele já esteja aí trabalhando, né, alguns dias no cargo, já foi anunciado oficialmente pelo clube. Inclusive a gente pôde bater um papo, o início do treino hoje, realizado no CT Parque Gigante, que aqui em frente ao Beira-Rio, foi aberto, os primeiros momentos, primeiros minutos. A gente pôde conversar não só com o Fabinho Soldado, que veio acompanhado do presidente Alessandro Barcelos, bater um papo ali com a imprensa, como também com o técnico Paulo Pesolano e o Abel Braga. Os dois estiveram ali, bateram um papo com a imprensa, prometeram que esse ano a gente pode ter um relacionamento um pouco melhor ali de assistir algumas partes dos treinos. Essa é a promessa, pelo menos, do Inter. Bom, enfim, Fabinho Soldado daqui a pouco vai ser apresentado. Claro que ele já está trabalhando para reforçar o time do Internacional, que precisa de alguns reforços pontuais para essa temporada de 2026. Ele está trabalhando nisso, né? Até não participou inicialmente de algumas renovações que o Inter já realizou para o seu elenco para 2026, mas trabalha em função de reforços. O grupo do Inter o principal, que terminou a temporada, o Campeonato Brasileiro se apresentou no último sábado, trabalha já com o técnico Paulo Pesolano, mas o que vai iniciar o Campeonato Gaúcho se apresentou ainda no dia 27 de dezembro. O Inter vai iniciar o campeonato com misto de time sub-20, com aqueles jogadores que tiveram menos minutagem na temporada passada, e assim vai iniciar o Campeonato Gaúcho. Não tem uma previsão de quando os principais jogadores vão realmente iniciar a temporada.
Mas dia 24, viu, Felipe, tem um clássico Grenal. A gente imagina que bem antes disso, né, o elenco principal do Inter já esteja aí, pelo menos, participar de algumas partidas do Campeonato Gaúcho, né? O Campeonato Brasileiro também começa muito cedo. Enfim, Fabinho Soldado daqui a pouco por aqui, novo executivo de futebol do Inter. Claro, vai responder algumas perguntas sobre esse ano de 2026, o que ele está pensando de reforços para o técnico Paulo Pesolano para iniciar a temporada do Inter em 2026. Felipe. Show de bola, Berton, trazendo informações importantes do sul do país. A vida do Internacional em 2025 foi um ano frustrante. 2026 é um ano que o Inter precisa realmente retomar. A seguir no Sport Center. Segue no clube, números de Maicon nesta segunda passagem pelo Corinthians. Jogos 140, 99 como titular, uma porcentagem de titularidade de 71%, 62,2 minutos por jogo, gols 10, assistências 7. Voltou ao clube por empréstimo ao do Shakhtar Donetsk em abril de 22. Começou bem, teve lesões. Na caminhada da Copa do Brasil, no título do ano passado, foi muito importante. Líder da equipe, capitão do time corintiano. E no fim do ano veio a informação do acordo com o Shakhtar Donetsk. O corintiano fica feliz da vida, tá tudo certo. Aí o Galo entra na jogada, que é o Maicon. Liliane, é isso aí. Temos a Lili Nascimento aqui na tela. O corintiano não tem um minuto de paz. É aquele meme do Chico Buarque, sorridente, depois com carinha murcha, falando assim, ele é nosso. Ué, e agora pode ser que não seja? Que história é essa, Lili? Bom ano, é a primeira vez que eu tô aqui interagindo com você, é sempre um prazer. Lili, bom ano pra você, as informações do Corinthians. Valeu, Mota. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao Fã de Esportes. Eu me reapresento hoje aqui no CT, né? Até então estava curtindo aí de uma semana de folga, mas é isso, o corintiano não tem um dia de paz, né? Parecia que estava tudo certo, tudo bem encaminhado. O Maicon termina muito bem a temporada, capitão da equipe, homem de confiança do técnico Dorival Júnior. Só que na conversa, ainda com o Fabinho Soldado à frente como diretor executivo de futebol, na conversa com o Shakhtar foi o seguinte: o Corinthians iria adquirir os direitos aí, 50% dos direitos econômicos do Maicon, e o Maicon renovaria por 3 temporadas. Isso estava conversado ainda quando o Fabinho estava no comando. Aí chega o Marcelo Paz, ele começa a analisar a situação de cada jogador, quem tem que renovar, quem vai permanecer ou não, e ele achou que 3 anos eram muito, né? Então ele queria diminuir pelo menos para 2 anos para adquirir o Maicon. Nessa, o Galo entrou na jogada, fez proposta também ao Shakhtar, o que despertou interesse, porque o Galo permaneceria aí com 3 anos, né? 3 temporadas aí na contratação do Maicon, ficando com 50% dos direitos econômicos. Agora que o Corinthians viu que não tem saída, que o Shakhtar vai dar preferência ao Galo se permanecer com essas 3 temporadas, aí o Marcelo Paz decidiu voltar atrás. Inclusive tem nota do nosso amigo Bruno Andrade aí no ESPN.com com todos os detalhes. O que vai acontecer? O Corinthians volta a oferecer 3 anos, né, 3 temporadas a mais aí para o Maicon permanecer no elenco. Por que o Corinthians quer tanto o Maicon? O Dorival gosta muito dele, do estilo de jogo dele, da liderança no vestiário, não é para tanto, né? Ele também é capitão da equipe, não é para menos, digamos assim, porque no título da Copa do Brasil ele foi um dos destaques aí como liderança em grupo, liderança em campo, então por isso que há esse pedido aí do Dorival para a permanência dele. Tem mais um detalhe, né? O Corinthians está com transfer ban, não pode contratar ainda. Então se sai mais um jogador, tendo em vista que já saíram Romero e Thales Magno, a situação fica difícil. Até porque o Corinthians também não pode afirmar e assegurar 100% a permanência do Yuri Alberto. Sim, ele está na Itália para resolver questões da cidadania. Isso já estava acertado com o Fabinho Soldado enquanto ele ainda estava aqui. O staff do jogador conversou com o Corinthians, isso já era de conhecimento do clube. Só que a gente sabe, né, que teve essa proposta de 190 milhões da Roma pelo Yuri Alberto, uma proposta que foi recusada pelo Corinthians. Então, assim, não dá para assegurar 100%. Imagina só, o Corinthians não consegue segurar o Maicon, o Yuri Alberto ainda não é uma permanência garantida. Corinthians, se não conseguir derrubar o transfer ban, não vai poder contratar nessa janela de transferências, que começa oficialmente hoje e termina no dia 3 de março. Por isso é uma situação complicadíssima. O Corinthians precisa correr atrás, né, contra o tempo aí, principalmente para derrubar o transfer ban e agora para convencer o Shakhtar de que o Maicon deve permanecer aqui e não ir lá para o Atlético Mineiro. Veremos o que irá acontecer, meu amigo. Show, Lili Nascimento com as informações do Corinthians e essa história do Maicon. Maicon, Galo na jogada, só que no Galo tem um assunto dominante que é um certo Hulk, porque o Hulk esmaga a concorrência. Vamos lá, Nath Andrade chegando com os destaques do Atlético Mineiro, a chuva continua por lá. Boa tarde mais uma vez para você, Nath.
Boa tarde, Mota. Tô de volta. Mas rapidinho, antes de falar do Galo, só fazer uma correção. Eu falei que o contrato do Matheus Pereira acabou, ele não acabou. O que acabou foi a exclusividade do Cruzeiro. A partir do dia 1º de janeiro, o Matheus já podia assinar pré-contrato com outra equipe. Mas ele é do Cruzeiro até o meio do ano e a ideia do time celeste é renovar com o Matheus, que é muito querido pela torcida e fundamental para o esquema do Cruzeiro na atualidade. Mas falando de Galo, o Galo tá naquela de apaixonado. Faço tudo por você, faço tudo para te ter aqui. A situação do Galo com o Hulk, ela é um pouco mais complexa, porque o Hulk é um super ídolo por aqui, ganhou Brasileiro, ganhou Mineiro, ganhou Copa do Brasil, super identificado com a torcida, com a equipe, só que teve um 2025 muito abaixo, foi a pior temporada do Hulk. Aqui em Belo Horizonte, ele chegou a ser vaiado pela torcida, foi reserva em alguns jogos, terminou a temporada, inclusive, criticando o Sampaoli. Ele tem contrato até o final deste ano, até o final de 2026. Só que no fim do ano, a permanência dele, no fim da última temporada, já era meio questionada se o Hulk ficaria, se o Hulk não ficaria aqui em Belo Horizonte. E o Rubens Menin, dono da SAF do Atlético, ele falou que a ideia do Galo é permanecer com o Hulk, é que ele se aposente aqui em Belo Horizonte. Só que tudo depende também da vontade do jogador. O Galo sabe o que quer, agora cabe ao Hulk. E aí entrou o Fluminense na história, fez uma proposta que agradou o Hulk. Conversaram as duas partes que estão se entendendo e o Galo falou, aqui não, vamos tentar fazer de tudo para manter o nosso jogador e o assunto não está sendo tratado nem pela diretoria de futebol, como o nosso colega Mário Marra trouxe para a gente, está sendo tratado pela alta cúpula do Atlético, está sendo tratado pela direção da SAF, dada a importância do Hulk aqui. E os nossos colegas da Itatiaia trouxeram para a gente que foi oferecido para o Hulk uma parte simbólica da SAF, um documentário sobre o fim sobre a carreira dele, chamado The Last Dance, falando naquela linha do último documentário do Michael Jackson e também uma estátua para o Hulk lá na Arena MRV, porque o Hulk ele é muito importante, ele é muito ídolo aqui. Mas isso ainda não garantiu a permanência do jogador aqui em BH, porque a relação ficou muito estremecida com os atrasos de salário no ano passado, ele não se dando bem ali com o Sampaoli, ele sentiu muito a reserva. E aí a torcida do Galo fica muito chateada, porque tem o jogador como ídolo. Mas, pelo visto, essa novela ainda vai render. Hoje à tarde está prevista uma reunião entre o staff do Hulk, o jogador, e a SAF do Galo, para ver como que vai ficar isso aí, se o Hulk continua em BH, se o Hulk deixa o Galo. Mas o plano do Galo é que o jogador, que já tem 39 anos, faz 40 nessa temporada, é que ele se aposente por aqui em BH, Mota. Obrigado, Nath Andrade, trazendo informações do Galo. Vou comentar aqui com o Jailson. Então, vamos lá. É aquele pacote, provavelmente um plano final de carreira legal para o Hulk, ações da SAF, documentário lá, Última Dança, a Last Dance do Michael Jordan, entre outras coisas. E tem também a história do Michael. Então tem Fluminense entrando para competir com o Galo sobre o Hulk e o Galo entrando para competir com o Corinthians. Vidas cruzadas no futebol brasileiro. Hulk e Michael, quero te ouvir. Todo mundo aproveitando as oportunidades do mercado, né? Principalmente algumas equipes que têm um investimento, né, mais baixo. O Maicon ali já tinha um acordo com o Corinthians, costurado com o Fabinho Soldado. E aí o Galo, percebendo a brecha, viu a oportunidade para entrar na conversa com o Shakhtar, né? Lembrando que ainda tem a questão do Corinthians, que são coisas separadas, né? O Corinthians que ainda tem uma dívida dos empréstimos anteriores com o próprio Shakhtar em relação ao Maicon. Mas o Maicon, um grande jogador, capitão, como a Lili trouxe, capitão da equipe do Dorival, tecnicamente é um volante que, de fato, o Galo precisa. Na verdade, o Galo precisa de diversas posições, né? A gente já fala aqui minimamente há 2, 3 anos da reformulação do Atlético Mineiro. Mas o Maicon também pode ajudar muito o Atlético Mineiro caso a negociação ali, né, com o Corinthians, o Shakhtar não aceite, né, esse passo atrás do Corinthians agora com os 3 anos. E em relação ao Hulk, essa questão que você levantou, dessa reta final de um ídolo. Eu acho que dada a importância, né, o Marra até mandou uma mensagem no nosso grupo aqui interno da ESPN, já era tarde da noite, só consegui ler rapidamente ali o título, que era a alta cúpula, dado realmente ao peso do Hulk. É um dos maiores ídolos da história do clube, ele chega, consegue ganhar o Brasileiro que não vinha há muito tempo, ganha a Copa do Brasil também, além de outros títulos importantes, mas a figura que o Hulk se tornou nesses últimos anos. A temporada passada realmente foi abaixo, mas assim, fisicamente também exigiu muito do Hulk, que não tinha posição fixa, jogava de meia, jogava de atacante referência, jogava de segundo atacante,
jogava de ponta direita, perdeu muito, né, depois da saída do Paulinho. E agora é ver se o Hulk, com toda essa mobilização extra, né, da parte de cima do Atlético Mineiro, da diretoria, se vão conseguir ali numa conversa eles se entenderem para o Hulk ficar. Caso não, o Fluminense ali já está esperando a possibilidade de ter um centroavante. Acho que é um camisa 9 que seria também interessante para o Fluminense. A gente segue aqui o Sport Center, ainda falaremos de mercado da bola do futebol nacional e muitos destaques do velho continente, os campeonatos europeus. O Corinthians chegou a um acordo para a rescisão do contrato do lateral direito, que poderá seguir para o Cruzeiro em definitivo. Os termos e os valores não foram divulgados. Retornando do empréstimo ao time mineiro, Fagner ainda tinha mais um ano de contrato com o Corinthians, até o fim de 2026. Ele já havia alinhado a continuidade no Cruzeiro, mas ainda negociava um acordo para rescindir com o Timão. A diretoria corintiana não divulgou os valores da rescisão a ser assinada nesta segunda-feira. O clube precisará pagar uma quantia ao jogador e não receberá nada do Cruzeiro. Nos bastidores, a diretoria vem sustentando que terá uma economia de 8 milhões, entre salários e multas que Fagner teria a receber até o término do contrato, conforme publicado pela CNN e confirmada pelo GE. A saída dele significa um alívio na folha salarial do Timão, já que durante o empréstimo, o clube do Parque São Jorge pagava metade do salário. O Cruzeiro arcava com a outra metade. Fagner é esperado até esta quarta-feira em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro. O contrato terá duração de uma temporada, com opção de renovação por mais um ano. No decorrer do segundo semestre do ano passado, o Cruzeiro não demonstrou disposição em renovar com o jogador, mas conversas no departamento de futebol mudaram o rumo da situação. Fagner é um nome experiente em disputas de Libertadores e é admirado por Tite. O treinador trabalhou com o lateral no Corinthians e o levou para a Copa do Mundo de 2018, com a seleção brasileira. Tite não pediu expressamente para o Cruzeiro adquirir Fagner, mas deixou claro que contaria com Fagner, caso a permanência fosse um consenso no departamento de futebol. Fagner chegou ao Cruzeiro no início de 2025, com o intuito de brigar por posição com William. Os dois se revezaram na equipe titular até julho, quando Fagner sofreu fratura na fíbula e se afastou praticamente do restante da temporada. Além de William, Cauã Moraes, de 19 anos, é opção para a lateral direita.